Estou aqui no canal para poder passar um assunto para vocês que é bastante polêmico, mas como tem gerado muita dúvida, eu tenho recebido muitas mensagens de WhatsApp e de e-mail e também de outras formas de comunicação. Nós vamos falar sobre o Alzheimer, ok? Mas o Alzheimer que nós vamos falar aqui não é sobre o ponto de vista clínico, nem a opinião de outras pessoas. Eu fiz uma compilação aqui a pedido da Guia Rosa, principalmente aqui no curso prático de espiritualidade, e nós vamos falar do ponto de vista espiritual específico que a gente está tratando no curso, entendeu? Então não vamos polemizar o assunto não, eu vou ser bem sucinto, bem específico e vamos tratar do ponto de vista nosso aqui. O Alzheimer ainda não tem uma cura, não tem uma explicação lógica da parte da ciência, então não vamos polemizar, ok? Mas vamos lá, olha que e-mail interessante, né? Esse e-mail, o título do e-mail passado era Não Suma. E uma parte do e-mail falava assim: morrendo em vida. 1. Agora, imagina você chegar na porta da sua casa e a sua casa não está mais lá. Simplesmente sumiu e não se trata de um apocalipse. 2. Continuando. Imagina você olhar para uma paisagem e não enxergar mais nenhuma cor, não entender nem as nuances. E não se trata de uma cegueira momentânea. 3. Ainda. Imagina você pegar seus documentos na bolsa e não achar mais seu RG, nem seu CPF, seus cartões, sua senha, seu celular. Sumiu tudo e não foi roubo. Imaginou essas 3 coisas acima? Então, estamos falando de pessoas, de entes que somem. Enquanto uns querem sumir, essas pessoas vão sumindo em vida e somem através do Alzheimer. Isso, a doença do início do século XXI. Isso é alarmante. Então aqui, olha, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que o número de pessoas afetadas por demência triplicará no mundo até 2050. O Guia Costa, no primeiro curso, ele falou que praticamente vai acontecer na humanidade até a era da regeneração estar totalmente pronta, é que sempre doenças novas irão aparecer. Sempre. É interessante você ler. É polêmico, mas sempre vão aparecer. E a OMS ela fala aqui, e essa matéria no dia em dezembro de 2017, início de dezembro, que na medida que a população mundial envelhece, a expectativa é que o número de pessoas que vivem com demência triplique e chegue a 152 milhões de pessoas no mundo. A demência é um termo guarda-chuva que inclui diversas doenças que são principalmente progressivas e afetam a memória, outras habilidades cognitivas e comportamento. Quase 10 milhões de pessoas desenvolvem demência a cada ano e 6 milhões delas em países de baixa renda e 70% do tipo Alzheimer. A gente não pode confundir o Alzheimer com doença psicossomática, que é a lei da causa e efeito abalada pelo cotidiano hoje em dia. Isso é bem explicado do ponto de vista espiritual. Então, algumas doenças psicossomáticas, né, que é a doença que é provocada pela mente e afeta o físico, né, como depressão, gripes e resfriados, estresse, herpes, ansiedade, enxaqueca, alergia nervosa, insônia, diarreia e sinusite. Essas são algumas delas, inclusive, que eu peguei até na internet de algumas pessoas, de alguns cientistas famosos, né? A doença psicossomática ela é um distúrbio mental que origina uma doença física. O Alzheimer é mais que isso, ele não é tão simples assim. Se fosse assim, seria uma doença mosaica, né? Eu fiz algo no passado, estou pagando no presente, eu vou pagar na minha velhice no futuro. Não é isso. Alzheimer não é uma doença psicossomática, ok? Agora aqui, o que é o Alzheimer do ponto de vista clínico, né? Que a gente pode inclusive até encontrar em literatura a respeito. O Alzheimer foi descoberto em 1906 e até agora não tem cura. O que se sabe dele é que ele é cada vez mais comum, os médicos ainda não conhecem muito bem a sua origem, a maioria dos medicamentos falham, não é só a memória que sofre e tem como prevenir a pessoa se exercitando, a pessoa também exercitando a cabeça, fazendo exercícios, jogo da memória, controlando o peso e a alimentação, né? Evita alimentação muito salgada, alimentação muito doce, tudo isso tem um balanceamento profundo. E o Alzheimer ele é caracterizado por doença da perda das funções cognitivas, da memória. E é essa parte espiritual que não é fácil, que é explicada. Entendeu? Então, você pode encontrar qualquer tipo de literatura na internet e vão estar verificando, e vocês vão verificar aquilo que eu faço. Agora, o que acontece? Muita gente vira e fala assim, né? Eu tenho encontrado literatura espiritual, espiritualista, que trata do Alzheimer como se fosse uma doença lei da causa e efeito. E não é assim.
né? Então, vamos supor, a pessoa vira e fala assim, nessa fase atual da vida que nós estamos na internet, ela vê um monte de pornografia, vê um monte de coisa errada, aí no final da vida ela tem glaucoma, no final da vida ela tem cegueira. Aí então uma pessoa que vive apontando defeito nos outros, aí no final da vida ela tem enrijecimento dos ossos. Uma pessoa má, que não perdoa ninguém, que isso e aquilo, aí no final da vida, ou então ela acaba ficando com doença cardíaca, cardiovascular. Não é isso, entendeu? Um exemplo muito claro para a gente poder falar sobre isso, está na Bíblia. Eu até coloquei a Bíblia aqui do lado, a passagem de Jesus e o cego. Em João, capítulo 9, ele fala muito bem isso. Um dia, Jesus estava andando com seus discípulos e viram um cego de nascença. Os discípulos perguntaram se o homem era cego porque pecara ou porque seus pais haviam pecado. O Salvador, Jesus, o Cristo, explicou que nem seus pais nem um homem havia pecado. O homem era cego para que Jesus pudesse curá-lo e mostrar às pessoas o poder de Deus. Que o homem era cego também, muitas Bíblias falam, para a glória do Senhor. Ele tinha que passar por aquilo e aprender aquilo. Ou seja, nem toda doença tem uma causa específica nessa vida e vidas passadas. Não é assim que funciona. Então, algumas doenças cognitivas da parte espiritual, como o AVC, que nós aprendemos que a pessoa tem AVC, que a família inteira, um karma coletivo que tem que passar por aquilo. Nós aprendemos também com o autismo, geralmente associado a pessoas que realmente participaram de atos de gangue e tudo isso. Gente, me perdoa quem tem autismo na família, me perdoa quem tem AVC, mas isso é o que a gente aprende, né? E a pessoa vem como autista para se enclausurar, para ela poder não passar e interagir. Alzheimer, o que foi passado pela espiritualidade no nosso curso é aquelas pessoas que já estão fazendo parte de um processo reencarnatório rápido. Então, ela já em vida começa a se desligar do corpo dela, principalmente da parte cognitiva, da memória. Então, o Alzheimer veio da causa e efeito? Não. Né? O Alzheimer não é porque todo mundo tem que pagar, não é porque a lei mosaica, olho por olho, dente por dente, ele fez, ele sofreu. Quando a gente fala assim, meu pai foi péssimo para mim e agora eu estou retribuindo e perdoando ele através do Alzheimer. Não é isso. Pessoas más que não amam, não é? Pessoas que eram intransigentes, era isso e aquilo. Não, Alzheimer não é isso. Tem muita gente boa mesmo, gente honesta, gente legal, que está sofrendo de demência e passando por Alzheimer, entendeu? Inclusive, é até interessante falar que na parte de doenças cognitivas, né, tem aqui uma passagem aqui do médico Arnaldo Lichtenstein, que é a confusão mental dos idosos. Também, ou seja, pode ser uma confusão mental temporária dos idosos, que parece brincadeira, mas não é, inclusive ele fala aqui, mas é falta de água, a desidratação. A desidratação e a falta de água, ela leva também a uma demência, ela leva à falência de algumas coisas, e não é brincadeira, faz com que a pessoa esqueça, ou seja, cuidado, não vamos interpretar a desidratação como Alzheimer propriamente dito. Vou fazer aqui um pouquinho de montagem em tudo isso. Na espiritualidade fala muito sobre a lei do esquecimento do passado, que a lei da reencarnação é a prova da importância do meio ambiente para a evolução do espírito, né? Segundo Leon Denis, existem causas fisiológicas e causas morais. A primeira está no processo reencarnatório, já citado acima, que um corpo novo, um cérebro novo, encontra seu espírito impossibilitado de lembrar e se exprimir as recordações do passado. Então, ele ceifa, né, no processo reencarnatório, todo o vínculo com o passado, e assim não é perseguido por escravos, obsessores e tudo isso. Que é um processo que a pessoa que está no Alzheimer, ela, principalmente dessa encarnação, ela já está passando por isso. Então, o que a nossa espiritualidade, o nosso curso, o que os nossos guias e mentores têm falado a respeito? Primeiro, Alzheimer é um processo reencarnatório rápido e menos dolorido, que a pessoa já na própria vida, ela já está se desligando do corpo dela, tanto mentalmente como fisicamente, a parte cognitiva dela. O Alzheimer é um processo reencarnatório rápido e menos dolorido ainda nesta vida. O que acontece? A pessoa vira e fala assim, olha, eu desencarnei e eu morri. Quando chega no mundo espiritual, ela acha que ainda vai gozar de todas aquelas benesses, né, ônus ou bônus que ela passou na vida. Não, ela já vai ter que reencarnar, pode gerar um bloqueio para ela. Olha, peraí, como é que eu vou reencarnar se eu ainda tive muita coisa, quero ver minha família, quero ver aquilo. Então, o Alzheimer já é um processo reencarnatório agora. E por isso que conta com o apoio da família. Para ela não passar esse processo reencarnatório sozinho lá de lá, ela já conta com a própria família. E para a família, já é um estudo
já é um estudo não, já é uma aula de desapego da matéria, chance de reverter com aquele ente qualquer karma negativo. Já pensou, você está aqui, a pessoa morre, esquece, ah papai, desculpa, mamãe, desculpa que eu fiz aquilo. Então já é uma chance agora na família resgatar qualquer karma, qualquer débito com aquele ente que está passando por esse processo. E também todos aprendem, né? É um karma coletivo onde todos aprendem o amor, o desapego, a paciência, o trabalho em conjunto, a tolerância. E a pessoa que está passando pelo processo de Alzheimer, né? Geralmente ela já está naquele processo porque ela já está trabalhando no mundo espiritual. Principalmente quando ela está dormindo, principalmente em sonhos e tudo isso. Então ela já está passando aquele processo espiritual, já está trabalhando, assumindo funções lá. E o bloqueio cognitivo é que ela não passar e não criar nenhum vínculo, que ela possa repassar o aprendizado dela para aquelas pessoas que estão com ela aqui encarnados. Ou seja, ela está trabalhando no mundo espiritual e tudo, e ela tem que, quando ela, é como se fosse um sonho em vida, e quando ela volta, ela precisa se desligar. E esse processo cognitivo de reencarnação rápida também jamais é uma lei da causa e efeito, né? O Alzheimer não é um karma negativo. O Alzheimer é desintegração do id, desintegração da pessoa ainda em vida, e de maneira que ela passe por aquilo lentamente e que ela assuma, é certeza, ela assumir altas funções na esfera espiritual ou então na próxima reencarnação. Geralmente como alguma função de sacerdote ou função elevadíssima como liderança aí de toda a humanidade, entendeu? Então por isso que quando a pessoa pergunta para mim, o que é o Alzheimer, né? Uma doença nova, especialmente que está afetando aqui o século XXI, embora começou com o século XX, eu explico. Alzheimer nada mais é do que o desligamento da pessoa do processo reencarnatório rápido ainda em vida. Tá bom? Um grande abraço para vocês, boa noite, fiquem com Deus.